Hoje eu estou pregando a 6ª mensagem da série 7 armas poderosas do crente. E o tema da mensagem de hoje é o poder da confissão. Eu diria que esta é a mensagem mais profunda da série. Eu diria que esta é a mensagem que necessita que você tenha mais atenção. Aliás, o ideal é que você assista várias vezes, porque o entendimento e a profundidade da revelação dessa mensagem é algo que pode mudar a sua vida. Os crentes, eles não têm nenhuma dificuldade de entender a salvação que Jesus nos dá, que nos leva para o céu. Mas a grande maioria dos cristãos tem muita dificuldade de entender como é que nós trazemos o céu para a terra. Essa é a razão porque existem milhões de crentes salvos, caminhando para o céu, mas que vivem uma vida miserável, sem entender o que Deus tem para eles nessa terra, sem entender o poder que há na confissão do senhorio de Cristo e, portanto, vivendo com culpa, com medo, com ansiedade, com autoimagem negativa, com depressão e todas as outras manifestações de pessoas que ainda não provaram do poder extraordinário da salvação de Cristo. Então, o texto a partir do qual eu vou meditar com vocês nesta mensagem está lá em Romanos capítulo 10, e nós vamos ler os versículos de 8 a 13. E de novo, eu quero dizer para todo mundo, esta mensagem precisa ser ouvida várias vezes. E você tem que colocá-la em prática, porque se assim o fizer, você vai ser uma pessoa que vai vencer todos os obstáculos que você enfrenta no mundo físico, no mundo presente. Romanos 10, de 8 a 13 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. A gente vai olhar para esse texto aqui, e eu vou tirar daqui algumas lições extraordinárias, mas eu vou me aprofundar mesmo. Esta não é uma mensagem só para você dar glória a Deus, é uma mensagem para você absorver, captar, entender, porque ela é altamente teológica. E você precisa compreender tudo que está aqui, gente, porque desse entendimento é que vai haver a libertação, o destravar de algumas amarras na sua vida. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês tem a ver com a compreensão do significado do nome completo de Jesus. Jesus é chamado muitas vezes nas Escrituras de o Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo o Senhor. Por exemplo, o Senhor Jesus aparece 181 vezes no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, 86 vezes no Novo Testamento, fora as variantes. Então, quando Jesus é chamado de o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender o que é que está por detrás aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Jesus é o nome humano do Cristo.
quando o anjo fala para Maria que nasceria um menino e porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Yeshua, no hebraico, significa salvação de Javé. Então Jesus é o nome humano, e ele se tornou homem para conhecer a nossa realidade, para falar a nossa língua, comer a nossa comida, entender as nossas mazelas e poder ser um grande intercessor. Cristo fala do ofício dele. A palavra Christos é a palavra grega correspondente à palavra hebraica Messias, Mashiach. E o que é Cristo ou Messias? É o ofício dele, o que ele veio fazer nesse mundo. E o ofício do Messias foi um ofício tríplice. Ele foi profeta, e muitas profecias foram proferidas pela boca do profeta Jesus. E hoje muitas delas se cumprem. Mas ele também tinha ofício de sacerdote, porque como sacerdote, ele iria oferecer para Deus o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que é o seu próprio sacrifício. E o livro de Hebreus diz que ele hoje é o sumo sacerdote que está diante de Deus intercedendo por nós. Mas ele também é rei. E um dia ele governará este mundo por 1000 anos com justiça e equidade. Então, diga assim, Jesus é o nome humano dele. Diga, Cristo é o seu ofício. Mas ainda existe um título aí, que é o Senhor. O que significa este título? Eu vou contar para vocês daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. A segunda reflexão que eu quero fazer é propriamente aquela que deu o nome para a mensagem, o poder da confissão. E aqui é que eu quero descer com profundidade e trazer uma revelação para vocês que a grande maioria das pessoas não tem consciência. Romanos 10, 9 diz assim, você pode ler comigo? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o que a palavra confessar significa. No grego, a palavra homologel é a palavra que significa literalmente dizer a mesma coisa que o outro, concordar com, consentir, conceder, não rejeitar. Esta palavra originou a nossa palavra portuguesa, homologar, que significa declarar, fazer uma declaração pública de algo diante do juiz, né? Então, a quem nós devemos confessar, ou seja, concordar, dizer a mesma coisa, crer naquilo que ele disse, com quem nós temos que concordar? Diga, com o Senhor Jesus. Concordar com o seu senhorio sobre a nossa vida. Confessar com a boca e crer no coração. O texto diz, se confessares com a boca e se creres no coração, será salvo. Mas aqui é que eu quero trazer um questionamento para vocês. Existem vários textos da Bíblia que falam somente sobre crer e não falam sobre confessar. Eu vou dizer para vocês alguns dos muitos que você conhece. João 3,16, vocês sabem de cor esse. O que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, o filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui falou de confessar? Não. Uai, por quê? Lá em Atos 16, 31, o texto diz assim, responderam-lhe, aqui é para o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aqui fala de confessar? Não. Efésios 2:8
e 9 também é um texto muito conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui fala de confessar? Não. Mas como assim? Então será que a gente tem uma contradição? Ou será que nós temos uma adição no entendimento da salvação, ou uma revelação extra que muita gente não percebe? Esta é a minha convicção. Este texto de Romanos 10:10, na verdade, ele está trazendo um acréscimo, mas para que nós o entendamos, nós temos que compreender o que significa ser salvo. O conceito de salvação nas Escrituras, irmãos, ele tem 3 tempos verbais. Diga assim, 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Por exemplo, a salvação da pena do pecado, que Jesus conquistou na cruz, isso é passado. Então diga assim, a condenação do pecado, Jesus já realizou. Amém? Diga aí, a condenação do pecado, Jesus já me livrou. Mas também tem o futuro, que é a salvação da presença do pecado. Quantos aqui são salvos? Já creram em Jesus? Você ainda tem pecado em você? Mas no futuro não existirá mais pecado, nem em você e nem fora de você. Então no futuro a salvação nos livrará da presença do pecado. Mas e o presente? No presente há a salvação do poder do pecado. E é exatamente isso que eu quero dizer que esse texto de Romanos 10 está falando. Ele não está falando nem do livramento ou da libertação ou do perdão da pena do pecado no passado, e nem do futuro que vai nos livrar da presença do pecado. Ele está falando do presente. Ele está falando, e aqui eu quero destrinchar isso com vocês, porque é aqui que eu vou começar a me aprofundar e mostrar para vocês a importância de você conhecer esse texto mais profundamente. Eu vou ler de novo, Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, em primeiro lugar, entenda isso, nesse texto aqui, Romanos 10:10 está dizendo que para sermos justificados nós devemos somente crer, porque com o coração se crê para a justiça. Crer para a justiça é a justificação. Como diz Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justiça de Jesus veio para mim, os meus pecados foram para Ele. Então eu estou livre da condenação, porque Ele já pagou o preço. Tá bom? Sim ou não? Mas Ele fala que a salvação aqui em Romanos 10:10 não se completa somente com a justificação. Ele diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, queridos, o que significa isso? Eu preciso confessar a Jesus, ao Senhor Jesus, para ser salvo. Isto não se refere a ir para o céu. Isso se refere a trazer o céu para a terra. Isto não se refere a eu estar apto para entrar na presença de Deus e morar com Ele eternamente. Isto significa eu me tornar empoderado para viver este mundo aqui e vencer o entorno da vida humana, que são os poderes do maligno, da carne e do mundo. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Então ele não está falando, vejam que o tempo que ele está falando aqui é no presente. E outro detalhe, Paulo está escrevendo para os romanos que já são crentes. É diferente quando Jesus fala para Nicodemos, que não nasceu de novo, e ele fala sobre crer.
Mas aqui ele está falando para um povo que já é salvo, já foi perdoado, mas que precisa ter vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a carne. Então ele não está falando nem da salvação do passado, que Jesus pagou na cruz, da penalidade, e nem do futuro, que é ser livre da presença do pecado. Ele está falando de ser salvo aqui no presente, do poder do pecado, da tentação, do diabo, da carne. Amém? Então, para ser salvo e liberto na história, para ser vitorioso nas lutas que você enfrenta, seja na carne, na alma e no espírito, você demanda mais do que simplesmente crer que Jesus morreu por você. Demanda que você homologue, que você confesse, que você concorde que Jesus Cristo é o seu Senhor. E agora é que eu vou trazer aquele nugget, aquela delícia que é maravilhosa no texto que você precisa tomar posse. Jesus é o nome o que, irmãos? Humano. Vamos lá, classe, aqui eu estou falando, estou dando uma aula hoje. Jesus é o que? O nome humano. E Cristo é o nome que fala do seu ofício. E Senhor? Que título é esse? Lá em Atos 2,36 a Bíblia diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, aqui vem a revelação importante. A palavra Senhor, na língua original do Novo Testamento, é Kyrios. E como eu disse para vocês, 181 vezes o Novo Testamento não se refere a Jesus simplesmente como Jesus, mas se refere como Senhor Jesus, algumas vezes como Senhor Jesus Cristo. Mas vem o Senhor antes. E eu quero que vocês entendam que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Acontece que quando Alexandre o Grande dominou o mundo da época, o mundo se tornou helenista. Ou seja, todo mundo passou a falar grego. Você sabe que todos os apóstolos de Jesus, até os mais simples, como Pedro, Tiago e João, falavam e escreviam em grego. O grego naquela época era mais usado do que o inglês hoje. Agora, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Acontece que muitos judeus que foram espalhados, principalmente os judeus que foram para o Egito, deixaram de falar o hebraico e não conseguiam mais ler o Velho Testamento em hebraico. Então, por volta do 3º século antes de Cristo, se juntaram 72 homens e fizeram uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. E esta Bíblia passou a se chamar Septuaginta. Esta era a Bíblia que os apóstolos usavam quando eles iam pregar e levar a palavra em muitas nações. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque essa palavra Kyrios existe inúmeras vezes no Velho Testamento grego, nessa versão da Septuaginta. E vocês sabem que palavra a palavra Kyrios traduz? A palavra Yahweh. Uau! Portanto, quando a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus Cristo, no hebraico é Yahweh Yeshua HaMashiach. Ou é Jesus o Messias, Deus. Glória a Deus. Mas não é um nome qualquer para Deus, porque tem Elohim, que é o nome do Deus Criador, é o Deus da aliança. É o Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente e falou, o meu nome, você quer saber qual é o meu nome? Eu me chamo Yahweh. Vocês sabem quem estava falando com Moisés ali? Jesus. Quando Jacó lutou com
Malar Yahweh, com o anjo do Senhor. Vocês sabem com quem ele estava lutando ali? Sabe quem lutou com ele e deixou que ele o vencesse e transformou o caráter dele, o nome dele, de Jacó para Israel? Jesus. Era o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, era Jesus. Antes de Josué entrar na terra prometida para enfrentar o povo da cidade de Jericó, apareceu um varão com a espada desembainhada. Josué olhou para ele e falou: quem é você? É um dos nossos ou é do inimigo? Ele falou: eu sou o capitão dos exércitos de Javé. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é santo. E Josué o adorou e se prostrou. Na Bíblia, nenhum anjo aceita adoração, porque somente Deus recebe adoração. E aquele homem, que era o anjo do Senhor, o Malar Yahweh, era Jesus. Então, meu querido, eu quero dizer para você que quando o Novo Testamento diz o Senhor Jesus Cristo, não está falando de Senhor como a gente diz para qualquer um, não. Eu, quando era jovem, em vez de eu falar: ô Senhor, dá um cigarro aí, eu falava: tio, dá um cigarro aí. Mas Senhor é para qualquer um. Aqui não é qualquer Senhor. Aqui é Yahweh. Aqui é Yahweh, o Deus, o eu sou, o que era, o que é, o que haverá de ser. Então, Jesus, homem, Messias, Cristo, Senhor, Yahweh, o Deus da aliança, o eu sou, o que era, o que é e o que haverá de vir. Amém. Glória a Deus. No Velho Testamento, muitas vezes o nome Yahweh acabou recebendo nomes compostos ligados a ele por causa da intervenção de Yahweh. Por exemplo, quando Moisés foi apresentar Isaac como sacrifício, Isaac falou assim: pai, o fogo está aqui, a lenha também, cadê o cordeiro para o sacrifício? Sabe o que Abraão falou? Yahweh Ireh, Jeová Jireh, como a gente fala, o Senhor proverá. Sabe por que Isaac não morreu naquele dia? Porque a provisão do próprio Cristo era ele mesmo. E naquele momento apareceu um carneiro preso pelos chifres que morreu no lugar de Isaac. Aquele carneiro apontava para Jesus. Então, Jesus é homem para entender as suas lutas, as suas dificuldades. Ele tem o ofício de profeta, sacerdote, rei, mas ele é o próprio Yahweh. Então, meu querido, quando você necessita de uma provisão, ao invés de você confessar que você está quebrado, que você não vai ter nada, as portas não se abrirão, que nada dá certo para você, você tem que começar a aprender a confessar: Jeová Jireh, o Senhor proverá, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém. A sua vida não depende das circunstâncias, ela depende do Senhor. E você, como eu disse, confessar significa concordar com. Senhor, o Senhor me ensinou a orar a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu concordo que o Senhor vai prover pão para a minha mesa. Agora, muitos crentes ficam confessando a derrota. Alguns crentes vivem sem paz, ansiosos, com medo do futuro. Ao invés de você se entupir de remédio, por que você não experimenta confessar: Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz? E Jesus dizia: deixo-vos a minha paz, não vou na dor como o mundo dá, amém? A paz de Jesus te torna completo, perfeito, te torna tranquilo, amém, irmãos? A palavra shalom é muito mais do que ausência de guerra. Shalom é uma raiz muito completa. Por exemplo, a palavra shalom significa completo. Se escreve igualzinho.
A palavra mushlam, que vem da mesma raiz, é perfeito. Quando você usa essa palavra no verbo, no hebraico, quando você coloca o prefixo le, você está usando o infinitivo. Leshalem significa pagar a conta. Então quando Jesus diz para você que eu sou Jeová, o Deus da paz, Ele está dizendo: eu sou o Deus da abundância, da prosperidade. Eu sou o Deus em que torna a sua vida completa, sem lacunas. Amém, irmãos? Então é isso que você tem que confessar. Ao invés de confessar: eu estou com depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fica aceitando os rótulos do mundo. Declare: eu confesso Jesus, o Senhor, o Yahvé Shalom, aquele que é a minha paz, aquele que me completa, aquele que me restaura. Glória a Deus, que paga minhas contas. Quando você está enfermo, comece a profetizar: Jeová Rafa, eu confesso, Jeová Rafa, o Senhor é minha cura. Mas e se Deus quiser levar, Ele leva. Mas se Ele precisar da minha concordância, que Ele quer fazer um milagre na minha vida, Ele vai ouvir da minha boca que Ele é a minha cura. Amém, igreja? Então confesse, igreja, para que você seja salvo no presente. Porque este texto para mim está se referindo à salvação no presente, que é um processo que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Ele também é Yahweh Tsebaot, ou Jeová Tsebaot, o Senhor dos exércitos. Querido, quando você está no meio de uma guerra, quando você está numa guerra que você acha que você vai perder, ao invés de você declarar a sua fraqueza, declare a força do seu Deus. Uma vez o servo de Eliseu estava olhando os exércitos sírios que já estavam chegando na cidade, e ele chegou para Eliseu: e os exércitos sírios estão aí. E Eliseu nem aí. Ele falou: Senhor, mostra para ele que mais são numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus abriu os olhos daquele jovem. Ele viu os exércitos celestiais com anjos poderosos, com espadas desembainhadas. Igreja, há um Deus e há um exército de Deus que contende as suas guerras. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus! Então pare de concordar com o diabo. Quando você fala da tua derrota, você está concordando com o diabo que vem para roubar e matar e destruir. Mas a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém ou não? Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. É Ele quem eu levanto. Eu não defendo partidos, eu não defendo cores, eu defendo o nome de Jesus. Quem vai salvar e restaurar essa terra não é um homem, não, é o Senhor dos senhores. Amém, igreja? Maldito o homem que confia no homem. O que a igreja tem que fazer é dobrar o joelho e invocar o poder do Senhor dos senhores e levantar a bandeira de Cristo. Ele é Jeová Tsiriqueno também. O Senhor é a nossa justiça. O diabo vem te acusar, fala: é verdade, eu sou pecador mesmo, mas vai falar com o meu Senhor, porque Ele morreu no meu lugar e a justiça dele está sobre mim. Amém, irmãos? O diabo quer que você fique, pode aplaudir, se expressa, porque essa palavra é para ser mesmo expressada. O diabo quer que a igreja se apequene, se amedronte. Queridos, a igreja primitiva, os camaradas eram jogados no circo romano, eram jogados no Coliseu e muitas vezes comidos pelas feras, e eles iam glorificando a Deus porque eles tinham certeza da vida eterna. Deus quer levantar uma igreja poderosa, que seja liberta no tempo presente, sabendo que Ele não só nos livra da penalidade do passado, Ele não só nos livra da presença do pecado no futuro, mas Ele nos empodera para nos livrar do pecado, da carne e do mundo. Certa vez os fariseus estavam numa conversa com Jesus, e Jesus fez uma pergunta aparentemente estranha quando você não tem esse entendimento.
Está lá em Mateus capítulo 22, versos 41 a 45. Os judeus acreditavam que o Messias seria um mero homem, que teria aquele ofício que eu apresentei para vocês, mas que ele seria só um ser humano. Então eu vou ler para vocês Mateus 22, de 41 a 45, que diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus fez uma pergunta para eles: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Ele falou assim: olha, gente, de quem que vocês acham que o Messias é filho? E eles responderam: de Davi, ou seja, é um ser humano. Replicou-lhe Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe de Senhor, Yahweh, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? A verdade, gente, é que no Salmo 110, eu vou ler o Salmo 110 e vou explicar. Os versículos 1 e 2, eu vou citar o texto que Jesus mencionou. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Gente, Davi recebeu uma revelação. A revelação de que o descendente dele seria o Messias. Mas ele entendeu que esse descendente dele não seria só humano, seria o próprio Deus encarnado. Porque ele transmite aqui uma conversa do Deus Pai com Deus Filho. Ele está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, o pai diz para o filho: senta aqui do meu lado direito até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo do teu pé. Sabe quando isso aconteceu, gente? Quando Jesus entrou ressuscitado nos portais da glória e sentou à direita de Deus com poder. E Deus falou: filho, agora fica aqui no meu lado direito até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo do meu pé. Mas Davi já entendeu que o Messias não seria só um homem, ele seria um homem-deus. Isso é o que na teologia a gente fala de união hipostática. 100% homem, 100% Deus. Ele não era nem semideus e nem super-homem. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. E esta conversa aqui, Davi, ele tem essa revelação 1000 anos antes de acontecer. Mas tudo isso para dizer para vocês que Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Deus encarnado e que ele era o Senhor de todas as coisas. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Jesus é o homem que se fez carne para quê, meu irmão? Para entender as suas lutas, para entender as suas tentações. Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, a nossa semelhança, contudo sem pecado. Amém? Deus o fez Cristo porque ele seria o Messias que teria este ofício tríplice: profeta, sacerdote e rei. Mas ele é Yahweh. Diga assim: Jesus é o Yahweh. Diga: é o Senhor. É aquele que controla todas as coisas e tem o universo na palma das suas mãos. Para que queria isso? Para dar vitória para as suas lutas. Então pode aplaudir, pode aplaudir. É por isso que Romanos 10:10 diz que você crê na boca, crê no coração para a justiça. Mas a tua boca, ela homologa, ela confessa, ela concorda, ela declara, ela crê igual. Ela está dizendo: Jesus, tudo que o Senhor fez para mim eu creio, eu concordo. O Senhor disse que é para mim, então eu vou viver isso. Eu não abro mão disso, eu vou viver até que esta área da minha vida que eu estou perdendo, eu vença. Porque Tu és o Senhor. E eu submeto a minha carne, a minha alma, as minhas lutas ao Senhor da minha vida. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, glorifique, porque Ele é soberano.
O diabo quer que você não acredite nisso. O diabo quer que você fique nessa meritocracia. Ai, eu não mereço, Deus não me ama, Jesus não me ouve. Tá bom, o céu tá bom, mesmo que essa vida aqui seja um inferno, pelo menos eu estou garantido no céu. Não! Ele quer te dar poder para que você se levante com autoridade neste mundo, para pregar, para desatar as pessoas. Glória a Deus, você pode ser livre, você pode experimentar a salvação no presente. Efésios 1, 22, 23 diz assim, está falando do capítulo 1, é extraordinário, né? Está falando do que Deus fez através de Cristo. Os versos 22 e 23 do capítulo 1 diz assim: e Deus pôs todas as coisas, diga assim, todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Está falando que Deus deu para Jesus, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe qual é o propósito de Deus para a igreja? É que ela seja plena. E quando ela é plena, é só quando o cabeça é Cristo. Então isso vale para a igreja enquanto povo de Deus, né, de maneira etérea, mas vale para você como indivíduo também. Quando Jesus vai se tornando o Senhor da tua vida, você vai vencendo as áreas de fraqueza, da carne, de pecado, de temor, de ansiedade, de culpa, de medo. E no lugar disso, você começa a se empoderar. Então, gente, para vencer o poder do mundo, o poder da carne e o poder do pecado, o que nós temos que fazer? Confessar, diga confessar. Com a boca, diga concordar com a boca, homologar com a minha boca, que o Jesus homem é também o meu Yahweh, o meu Redentor, aquele que libertou o povo de Israel do Egito, aquele que levou Josué para entrar na terra prometida e vencer todos os seus inimigos. Ele está aqui hoje para dar vitória a você, a tua casa, a tua família, às tuas enfermidades, aos teus sonhos. Glória a Deus, igreja, isso aqui é demais. Romanos 14, 8 e 9 diz assim: porque se vivemos para o Senhor, Yahweh, vivemos. Se morremos para o Senhor, diga Yahweh, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de Yahweh, o Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Yahweh foi Senhor do Alcides Parisotto quando ele estava em vida, mas é Senhor do Alcides Parisotto hoje, quando ele está vivendo eternamente. E assim será com você, com os meus pais. Dona Pina, seu Osvaldo já está lá, revestido de imortalidade, cantando e glorificando a Yahweh, o seu Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido. Essa palavra é para você ter entendimento. Então, para ser salvo da condenação dos pecados, você tem que crer nele. Diga assim: para ser salvo da condenação dos pecados, eu tenho que crer. Mas para ser liberto do poder do diabo, do pecado e da carne, eu devo confessar a Jesus como meu Senhor. Então, para que você não seja aquele tipo de crente que está caminhando para o céu, mas vai ter que esperar lá, chegar lá para saber o que é ser liberto, comece a confessar agora, meu irmão. Confesse quando você sentir. Confesse quando você não sentir. Confesse a Jesus como Senhor da tua vida na hora da luta e da tentação. Confesse quando o diabo se levantar. Confesse quando você estiver diante de inimigos. Clame ao Senhor, diga: tu és um Senhor da minha vida, a minha vida é tua, eu me entrego ao Senhor. E Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Colossenses 3,17 diz assim, olha que tremendo esse texto: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem?
do Senhor Jesus, Yahweh, Yeshua, dando por ele graças a Deus. Olha, gente, eu quero tornar prático isso. Você confessa Jesus como seu Senhor diante dos homens. Para quê? Para testemunho. E esse testemunho gera salvação deles. Você confessa Jesus como Senhor diante das circunstâncias. Para quê? Para aumentar a sua fé. Você confessa diante do diabo que Jesus é o teu Senhor, e ele não vai resistir quando você falar: Jesus, Yeshua, é o meu Senhor, é o meu Deus. Devemos confessar diante da nossa carne, da nossa tentação, porque dessa maneira a gente vai ter uma mudança de mente. Sabe, queridos, hoje a neurociência já descobriu que tudo que você pensa, e principalmente o que você fala, constrói no seu cérebro estruturas mentais. Quando a Bíblia fala que existem pessoas que estão presas em fortalezas da alma ou da mente, é literalmente uma estrutura que foi criada para tratar de algum assunto. A pessoa lembra que no passado ela foi ferida, o pai não amou, fez coisa, aquilo criou uma lembrança, aquilo criou uma estrutura física no cérebro. Toda vez que ele pensa no pai, ele acessa aquela área que traz sentimentos, que traz dor, que traz tristeza. O que você declara faz com que o teu cérebro construa uma estrutura neurológica a partir da qual você vai pensar naquele assunto. Por isso que é importante você confessar, você concordar, porque quanto mais você vai dizendo o contrário daquelas estruturas, elas vão se desfazendo, e no lugar disso Deus vai construindo outras estruturas na sua mente. É isso que o livro de Romanos fala sobre a renovação da vossa mente. O que Deus está dizendo para você é que quando você declara, mais do que simplesmente o mundo espiritual é afetado com isso, a sua própria alma. Então, para haver libertação de todas as nossas mazelas no tempo presente, a nossa guerra é na mente, é na alma. E para você vencer a alma, tem que confessar: Yeshua, Yahweh, o Senhor Jesus é o meu Senhor, Senhor da minha vida, do meu corpo, dos meus pensamentos, dos meus sonhos, dos meus traumas. E Ele vai te libertar de tudo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando o diabo diz que você é fraco, você diga assim: eu sou, mas eu sou do Senhor que é todo poderoso. Quando a tua carne diz que você não vai vencer, você diga: sozinho não, mas no Senhor Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém ou não? Quando a sua dúvida diz que algo da Bíblia não é verdade, você diz assim: não importa o que eu sinta, o que eu pense, a palavra de Deus é a verdade. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. É isso que você tem que confessar, meu irmão. Então diga assim: na cruz Jesus pagou pelos meus pecados, mas com a sua ressurreição Ele provê para a minha vida. E eu vou provar para vocês, Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Reconciliação é semelhante à justificação. Ou seja, Deus perdoou os seus pecados, você já não está mais de mal dele. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, diga muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que tremendo. A morte de Jesus nos salvou da penalidade do pecado, mas a sua vida nos salva no tempo presente do mundo da carne e do pecado. Muita gente compreende a chamada morte substitutiva. Ou seja, Jesus morreu no meu lugar, para que eu não tenha que morrer eternamente. Mas poucos entendem a vida substitutiva. Eu vou repetir. Você já entendeu a morte substitutiva? Quantos creem que Jesus morreu no seu lugar? Mas quantos aqui acreditam
que a sua vida miserável pode ser trocada pela vida de Cristo. Essa é a vida substitutiva. Ou seja, nós precisamos ser libertos na nossa vida através de Cristo. De que maneira? Quando nós confessamos o seu senhorio. Senhor, tu és o Senhor da minha vida porque tu és Deus. Eu sou um Zé Mané, pecador, que o Senhor decidiu amar, perdoar, dar o seu nome para mim, mas o Senhor não quer só me tirar do inferno e me mandar para o céu, não. O Senhor quer me levantar nessa vida aqui, para ser cheio do teu Espírito Santo, para vencer todas as lutas, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Você pode dar um grito de júbilo aí, e um glória a Deus, igreja, se expresse. A morte dele nos livrou da morte, mas a vida dele é que nos dá vida. E como isso acontece? Quando eu confesso a Jesus como meu Senhor. Portanto, Romanos 10:10 está dizendo que se eu crer no coração e confessar com a minha boca, eu serei salvo. Com o coração eu confesso, com o coração eu creio para a justiça. Fala da salvação do passado e do futuro. Mas com a boca eu confesso para a salvação presente. Isso quer dizer, meu irmão, que a igreja primitiva entendia isso. Porque a igreja primitiva enfrentava todo tipo de inimigos. E eles confessavam o senhorio de Cristo. Quantos aqui querem passar a confessar o senhorio de Cristo na sua vida diariamente? Diariamente. Diariamente. Por isso que eu digo, ouça essa palavra várias vezes. Porque você precisa entender o processo como um todo. A salvação não é somente te tirar do inferno, meu irmão. A salvação é te empoderar, é te fazer uma nova criatura. A salvação é Deus tirando as suas vestes humanas, putrefatas, e colocando vestes reais. Deus quer mudar a sua vida, quer mudar o seu caráter, quer mudar a sua alma, quer mudar as suas convicções, quer mudar as suas palavras, quer mudar os seus sonhos. Deus quer fazer de você mais do que vencedor. Deus quer levantar você não com alguém que passa a vida choramingando, mas como alguém que passa a vida profetizando, que entende de quem é filho, entende que é príncipe do Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? E Jesus está preparando a sua noiva, porque Ele virá buscar uma noiva poderosa. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Porque muita gente é simpatizante de Jesus. Até chora quando vê um filme dele morrendo na cruz. Mas você não precisa chorar. Porque morreu porque quis. Ele se entregou. E lá naquela cruz, havia escrito em 3 línguas: Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Judeus. Na língua grega, porque era a língua da cultura. Na língua do latim, que era a língua do poder, do governo. Mas na língua hebraica, que era a língua espiritual. E na língua hebraica, irmãos, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Judeus, formou perfeitamente um acróstico. Yahweh. Era Yahweh que estava na cruz, sendo pregado por você e por mim. Mas naquela cruz, Ele morreu a nossa morte. Mas quando Ele ressuscitou para comunicar a sua vida, a sua igreja. Então, igreja de Jesus, espalhada pela terra, levanta a tua voz, confessa que o Rei dos Reis é poderoso para mudar o teu presente, para te libertar dos seus pecados. Confessa. Ah, pastor, mas é tão difícil, eu ainda não venci. Mas vai vencer, porque quanto mais você concorda com Ele, mais Ele te empodera. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então eu quero me dirigir a você que talvez não tenha entendido o que é a salvação de fato. Mas hoje, pelo entendimento da palavra que você ouviu, você quer entregar a sua vida a Jesus e fazer dele o Senhor da tua vida. Se você tiver na internet, existe um QR Code aí. Coloque o teu celular, diga: eu estou aceitando a Jesus hoje. Eu vou fazer a oração aqui, mas eu quero primeiro orar por alguém que está aqui, que ainda não se entregou a Jesus. Por favor, aumente um pouco a luz que eu preciso enxergar. A igreja, permaneça de olhos fechados. Se hoje você entrou aqui, meu querido, e você quer experimentar a salvação do Senhor de maneira plena, talvez você seja só um simpatizante, alguém interessado, mas nunca tenha tido uma experiência profunda com Jesus como Senhor da tua vida. Começa com crer no coração, mas com a boca você tem que confessar. Então, se houver alguém aqui que queira orar comigo, entregando a vida para Cristo, para que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão e eu vou orar por você. Graças a Deus, fica com a mão levantada. Graças a Deus aqui também. Graças a Deus aqui também. Há mais alguém? Graças a Deus, desse lado aqui. Graças a Deus. Igreja, aplauda o Senhor, porque hoje é dia das trevas perderem. Eu vou pedir para você que levantou a sua mão ficar de pé onde você estiver. E eu vou pedir aos diáconos, aos pastores que estiverem aqui, chegar até essas pessoas. Temos muitas vidas. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia do nosso Deus ser glorificado. Então aplauda o Senhor, igreja. Hoje é dia de libertação. Muita gente sendo liberta hoje. Põe a mão no teu coração e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero confessá-lo como meu Deus, o meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar a penalidade dos meus muitos pecados. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor ressuscitou e Deus o tornou Senhor dos senhores, para me livrar de todas as minhas guerras nesta vida. Ore comigo assim, diga: Senhor, perdoa-me quando eu digo que eu creio em Ti, mas eu falo com a minha boca e concordo com o diabo. A partir de hoje, Senhor, neste entendimento, eu vou concordar com o que o Senhor fez por mim. Então diga assim, a igreja como um todo agora, fica de pé, todo mundo aqui. Levanta a mão direita aí, gente, porque você vai fazer uma promessa aqui para Deus. Diga: Senhor Deus, eu sou pecador, mas a Tua palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu concordo com isso, que a minha fraqueza vai ser trocada pela Tua força. Diga: Senhor, eu sou pequeno, mas Tu és grande, mas da minha boca não vai mais sair palavra de derrota, porque eu concordo com a Tua palavra que diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Então eu confesso hoje vitória na minha vida física. Eu confesso hoje vitória na minha vida emocional. Eu confesso hoje vitória na minha vida espiritual. E eu digo que Tu és o Senhor da minha vida. Aleluia, glorifica a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia.